também. Bem, a nossa reflexão nessa manhã parte de uma percepção do que é a nossa vida. A nossa vida é uma mistura de alegria e tristeza, de choro e de riso, de exultação por uma conquista e também de decepção por sonhos frustrados. Essa é a nossa vida. Não tem como fugir disso, é assim, e ponto final. Por isso que quando eu olho para esse texto aqui da nossa reflexão, ele me fala imensamente ao coração. Salmo 126. Porque o Salmo 126 tem tudo isso aqui. Tem riso, tem alegria, mas tem tristeza, tem choro. Esse caleidoscópio que é a nossa existência, a nossa vida. Só para vocês terem uma ideia, pano de fundo histórico. Salmo 126 foi escrito num cenário muito interessante. Os judeus passaram 70 anos no exílio da Babilônia, no cativeiro, amargando dor, miséria e sofrimento. Até que um dia, um grande rei persa chamado Ciro emitiu um decreto que autorizou o retorno dos judeus para Jerusalém, para a capital da nação. Então é nesse contexto que nós temos a composição do Salmo 126. Alegria pelo retorno à pátria, a Jerusalém, a Sião, mas ao mesmo tempo angústia, tristeza, depressão, diante do cenário estarrecedor que os judeus encontraram lá em Israel. Povo na miséria, economia quebrada, os muros de Jerusalém que simbolizavam o poder daquela nação, derrubados, o templo de Jerusalém que simbolizava a religião dos judeus, destruído. Então é nesse momento que o compositor escreve essa canção, que nos traz alegria e ao mesmo tempo tristeza. Só que ele apresenta para nós o caminho da restauração, o caminho da reconstrução. Se você que está aqui, você que nos acompanha, em algum momento da sua vida ou em alguma área da sua vida, precisa de restauração, olhe com muito carinho para esse salmo, porque ele vai ensinar para nós o caminho para vermos coisas ou pessoas na nossa vida restauradas. E essa restauração passa por 3 principais pavimentos. Primeiro, gratidão. Segundo, oração. Terceiro, ação. O caminho da restauração tem esses 3 pavimentos, de acordo com o texto. Gratidão, oração e ação. Primeiro, gratidão. O texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca
agradecidos. O nosso coração é sempre inclinado para ingratidão. A gratidão é uma opção do nosso coração. Nós precisamos nos mover na direção da gratidão. Nós precisamos de alguns mecanismos, de alguns rituais, de algumas liturgias diárias que nos ajudem na direção da gratidão, seja a Deus ou seja para as pessoas que nos cercam. Caso contrário, nós vamos continuar sendo corroídos com o ácido da ingratidão. Trabalhe para ser uma pessoa mais agradecida. Desenvolva a musculatura do seu coração para ser grato diante de Deus e diante das pessoas. Faz o seguinte, um desafio aqui para vocês. Todas as manhãs, antes de você levantar da sua cama, para qualquer atividade sua, enumere pelo menos 3 razões pelas quais você é grato a Deus, em vista do que Deus fez por você no dia anterior. 3 motivos de gratidão que você tem por aquilo que aconteceu no dia anterior. 3. Porque à medida que você agradece a Deus pelo dia anterior, pelo que Ele fez no dia anterior, você está reforçando na sua mente, no seu coração, que o Deus que agiu na sua vida ontem, Ele é capaz de continuar agindo na sua vida hoje. A gratidão tem essa força motriz que nos leva adiante, frente aos nossos desafios. Eu vou enumerar aqui rapidamente 3 benefícios da gratidão. Rapidamente, 3, só 3. Existem tantos outros benefícios que a gratidão produz na nossa vida. A gratidão liberta você de sentimentos no presente que lhe prendem a um passado ruim e roubam de você a expectativa de um futuro melhor. Por exemplo, se você está decepcionado com Deus hoje, se você está decepcionada com Deus hoje, provavelmente você vai ter dificuldades de acreditar que as coisas lá na frente podem ser diferentes para você. Porque você está amargurado com Deus, você está decepcionado com Deus, você está chateado com Deus, Deus não fez aquilo que você gostaria que Ele tivesse lhe feito no passado. Isso faz com que você olhe para frente sem expectativa e sem esperança de que Deus pode mudar o rumo da sua história, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, da sua carreira profissional. Segundo benefício, a gratidão faz você se lembrar, como eu disse, de que o Deus que agiu na sua vida ontem, pode se mover na sua história ainda hoje. Ser agradecido faz você enxergar portas ou pontes onde você só via muros. À medida que eu sou agradecido a Deus pelo que Ele já fez, eu reforço no meu coração que esse Deus que esteve comigo até aqui, Ele estará comigo a partir daqui. Não é por menos que esse salmo de restauração começa com gratidão. O que eles estão fazendo é exatamente isso. Eles estão diante de um cenário estarrecedor, catastrófico, mas eles estão nesse cenário olhando para trás e celebrando os feitos de Deus no passado, porque se Deus fez coisas lá no passado, Ele pode continuar fazendo coisas no presente e no futuro. A gratidão, por fim, é o melhor imunizante contra o vírus da reclamação, da murmuração e, consequentemente, da tristeza. Estudos no campo da neurociência afirmam que o exercício, veja, ciência, dizendo que o exercício, a prática da gratidão, é responsável por aquilo que cientistas chamam de hormônios da felicidade. Perceba, às vezes, eu luto para ter alguma coisa, para conquistar alguma coisa, para ter uma promoção no trabalho, para crescer, subir os degraus da minha vida acadêmica, para que a minha família, o meu casamento esteja bem, para que, tendo essas coisas, eu seja agradecido e fique feliz. Geralmente essa é a nossa lógica. Nós buscamos algo
para sermos agradecidos e aí experimentarmos dessa sensação de felicidade oriunda daquilo que nós conseguimos. Está errado. Segundo a ciência e segundo a Bíblia, está errado. O que a Bíblia diz, o que a ciência está dizendo, é o contrário. Primeiro você desenvolve gratidão pelo que você já tem. E você vai usufruir e experimentar de um sentimento de satisfação e de felicidade. Não é ter que vai gerar em você felicidade. É você ser agradecido pelo que você já tem, que vai nutrir no seu coração um sentimento de felicidade. Nós precisamos inverter esse caminho. Aí você pode pensar, tudo bem, Juliano, mas ser feliz nesse cenário que eu estou vivendo, nesse momento que eu estou atravessando, nesse deserto pelo qual eu estou passando, é extremamente difícil. A gente passou por um período pandêmico longo, árduo, difícil. Como encontrar razões para agradecer a Deus quando aquilo que nós amamos nos foi tirado? Quando aquilo que nós queremos não nos foi dado? Quando os nossos sonhos não foram realizados? E pior, quando aquilo que tínhamos foi dinamitado diante dos nossos olhos? Em outras palavras, como ser agradecido quando tudo está dando errado, na minha perspectiva? Esse é o desafio. Esse é o grande desafio. É a gente buscar encher o nosso coração de gratidão, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar a materialização dos nossos sonhos, a concretização dos nossos projetos. Caso contrário, nós nunca seremos agradecidos, porque nós nem sempre temos aquilo pelo que lutamos, ou aquilo que nós sonhamos. Mas eu vou encorajar você, porque quando a gente está vivendo uma estação da nossa vida, onde tudo parece que está dando errado, a gente tem uma grande oportunidade. A gente tem uma grande oportunidade de redefinir na nossa vida o que é realmente importante. Porque crises são os momentos da nossa vida em que nós ressignificamos o essencial. As crises dividem na nossa vida o essencial do supérfluo. A crise faz com que a gente enxergue novamente a beleza dos essenciais da vida. Por exemplo, no mundo atingido pela Covid-19, onde respirador se tornou um artigo de luxo, muita gente parou para agradecer pelo ar que respira. Porque crises são os períodos na vida em que nós fazemos uma boa separação do que é essencial e do que é supérfluo. Pode ser que hoje o meu coração não seja agradecido, porque ele está centrado no supérfluo, não no essencial. E o convite de Deus para mim, não é para que eu tenha um coração agradecido pelo supérfluo, pelos restaurantes caros todos os dias. O convite das Escrituras é para que eu seja agradecido pelo pão nosso de cada dia. Foi o que Jesus nos ensinou a pedir. Ele não nos ensinou a pedir o supérfluo, Ele nos ensinou a pedir pelo essencial. E eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, você que nos acompanha também pelo Zoom, todos nós, sem exceção, não temos tudo que nós gostaríamos de ter, mas nós temos absolutamente todas as coisas que nós precisamos. Não temos o supérfluo, mas temos o essencial. E quando nós temos o essencial, nós podemos ser agradecidos. Qual é o primeiro pavimento do caminho da restauração? Gratidão. 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 Segundo, oração. Diz o texto: Senhor, restaura-nos. Restaura-nos.
Ou seja, Deus já fez muita coisa na vida deles, mas eles pedem para que Deus continue fazendo. Porque as vitórias de ontem, as conquistas de ontem, o que Deus fez ontem, ficou lá atrás, está no passado. Existem coisas que nós precisamos pedir a Deus, para que Ele continue fazendo, porque as vitórias do passado não são suficientes para hoje. Porque quando eu fico com o meu coração centrado nas vitórias do passado, no que a igreja foi no passado, o meu casamento foi no passado, a minha família foi no passado, a minha vida profissional foi no passado, eu acabo usufruindo um tipo de nostalgia que engessa a minha vida. Eu lembro da definição dessa palavra nostalgia, eu achei muito interessante. Foi um médico alemão no século XIX que criou essa palavra, nostalgia. Naquele período, óbvio, se alguém tinha um ferimento grave, por exemplo, na perna, o que tinha que fazer? Tinha que amputar. Geralmente era assim. Mas esse médico notou que as pessoas que tinham um de seus membros amputados, diziam sentir coceira, incômodo e até dor no membro que já tinha sido arrancado. Então ele pegou duas palavras gregas antigas, nostos e algo. Nostos é volta, algo no grego, dor. E fez essa palavra nostalgia. O que seria nostalgia? É a dor da volta, mas, em outras palavras, a dor do que já foi. A dor do que passou, a dor do que não volta mais. Existem coisas na vida que aconteceram, foram boas, mas acabaram. Então o que esse povo está fazendo é, Deus, nós reconhecemos o que o Senhor já fez, mas existem coisas na nossa vida que nós queremos que o Senhor faça hoje. Nós não queremos viver essa nostalgia, que deprime, que machuca, que escraviza, que engessa. Faz hoje, Senhor. E você que está aqui, quebre o ciclo da sua nostalgia. Pare de ficar olhando para trás e celebrando apenas o que aconteceu lá no seu passado. E peça a Deus para se mover hoje na sua história como o povo fez. Porque o caminho da restauração passa por oração. Eles oraram. Senhor, restaura-nos. O que no texto hebraico é um imperativo aqui, que não significa uma ordem dada a Deus, ok? Mas um pedido de urgência. Senhor, restaura-nos agora. Nós precisamos que o Senhor faça algo por nós nesse momento. Nós não podemos esperar, faz já. Porque esse compositor entendeu que não adianta fazer tudo se Deus não fizer nada. Não adianta fazer tudo o que eu posso, o que eu sei, se Deus não atuar na minha vida. Senhor, restaura-nos. Restaura-nos assim como enche o leito dos ribeiros no Negueb. Ele está pedindo por algo extraordinário de Deus, por algo miraculoso de Deus. Ele tá clamando aqui por um milagre. Senhor, transforma a minha vida já, agora. O Negueb é o maior deserto do sul de Israel, da Judéia. E esse deserto, inóspito, árido, infrutífero, permanece desse jeito por 11 meses ao longo do ano. 11 meses. Mas em um mês, no período das fortes chuvas que atingem essa região, essa terra desértica, ela se transforma de um jeito espetacular, extraordinário e miraculoso. O que é um deserto é mudado. E aí o que as pessoas podem enxergar no Negueb, nesse lugar aí, são campos floridos, vegetação farta, até animais povoando essa paisagem. O salmista está pedindo por algo extraordinário da parte de Deus. Sabe por que isso é bom? Porque esse pedido me ajuda a entender e a crer e a aprender que por pior que seja o cenário, sua vida espiritual está um deserto, a sua vida emocional está um deserto, seu casamento está um deserto, está tudo ruim para você, às vezes aparentemente está
tudo ok, e nós somos, brasileiros principalmente, somos PhD em maquiarmos a tristeza do nosso coração com o nosso jeito extrovertido. Em muitos momentos da vida, nós conseguimos emoldurar um sorriso no rosto que esconde um coração extremamente triste. Mas por pior que seja o cenário, há sempre espaço para um tipo de restauração que vem como resposta de Deus à oração do seu povo. Sempre. Como bem disse o teólogo do século IV, Santo Agostinho, a oração é a chave que abre as portas do céu. Eu não sei se você tem experimentado isso, mas eu quero dizer algo para você. E eu creio piamente nisso. Eu creio piamente nisso, que Deus ainda se move na história. Deus altera situações na história. Deus estende o seu braço poderoso na sua direção, na minha direção, em resposta às nossas orações. Deus ainda faz isso. Deus ainda faz isso, acredite nisso. Eu não estou dizendo que se você orar, o Senhor é obrigado a respondê-lo do jeito e no tempo que você quer. Eu não posso fazer esse tipo de promessa, porque Deus é soberano, Ele age do jeito dEle e na hora dEle, independentemente daquilo que eu quero e daquilo que eu peço. No entanto, o que eu estou dizendo é que Deus muitas vezes se move na história, se move na nossa vida, se move ao nosso redor, a partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos e pedimos para Ele: Senhor, restaura a nossa sorte, e faz isso de forma urgente e milagrosa, como as torrentes lá no Negueb. Por último, o último pavimento. É ação. É ação. A primeira imagem que nós vimos, o Salmo, é a imagem das águas invadindo o deserto do Negueb. O que aponta para uma ação divina, extraordinária e miraculosa. Mas a segunda imagem do Salmo, interessantemente, é a imagem de um semeador que lança suas sementes na terra e que as rega com as suas lágrimas. O que me ensina que a restauração não é apenas um mover de Deus, miraculoso e extraordinário, mas a restauração é parte de um processo humano e árduo. Se não, vejamos, olha o que o texto diz. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vocês perceberam aqui a relação de causa e efeito entre ação humana e restauração de Deus? A ação humana precede a restauração de Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Causa e efeito. Eu semeio, eu trabalho, eu faço alguma coisa, e eu vejo, eu testemunho os resultados daquilo que eu estou fazendo na minha vida. Porque em muitos momentos nós cristãos achamos que ser espiritual é apenas, ou significa simplesmente dobrar os nossos joelhos diante de Deus, pedindo para que Deus faça algo na nossa vida. Mas tão espiritual quanto dobrar os joelhos diante de Deus é arregaçar as mangas. Orar é tão espiritual quanto agir. Orar é uma declaração de que você confia em Deus. Agir também é uma declaração de que você confia em Deus. Qual o convite que nós estamos ouvindo aqui nessa manhã? Precisamos nos dobrar diante de Deus em oração, clamando por restauração. Mas nós precisamos parar esse momento de oração diante de Deus, nos levantarmos, arregaçarmos as nossas mangas e nos colocarmos diante do Senhor como resposta da nossa oração. Não adianta eu clamar pela restauração da minha vida espiritual, se eu não faço nada para restaurar a minha vida espiritual. Não adianta orar pela restauração do meu casamento, se eu não faço absolutamente nada para restaurar o meu casamento. O que Deus está dizendo para mim, o que Deus está dizendo para você, é que nós precisamos, em
total dependência dEle, fazer algo para que nós vejamos mudanças concretas e significativas na nossa vida. Arregaçar as mangas é tão espiritual quanto dobrar os joelhos. Às vezes, Deus restaura rápida e milagrosamente, mas em grande parte das situações da vida, a restauração é um trabalho a 4 mãos. Em dias de crise, você tem a opção de ficar sentado, se vitimizando, porque os seus sonhos não foram realizados, ou você pode se levantar para ser parte da solução dos seus problemas. Nós temos essas escolhas aqui diante de nós. Ou nós vamos continuar vivendo essa nostalgia, eu vou continuar me vitimizando diante de situações que não andaram de acordo com aquilo que eu gostaria, ou eu vou me levantar e vou trabalhar na dependência de Deus, com a força que Deus supre, para ser resposta à minha oração. Eu não vou pedir apenas para Deus abençoar pessoas, eu vou pedir para Deus me usar, para ser veículo, instrumento de bênção na vida das pessoas. É orar, sabendo que tudo depende de Deus, e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Bem, eu vou convidar o grupo que venha já à frente, e eu encerro esse momento, dizendo para você o seguinte: talvez você esteja desenvolvendo um coração agradecido, lutando para ser grato a Deus e às pessoas. Pode ser que você esteja orando para que Deus se restaure, não sei o que, você precisa de restauração na sua vida, na sua família. Eu sei que você sabe e que Deus sabe que você está precisando nessa manhã. E pode ser que você esteja trabalhando para isso também. Ou seja, você olha para essa mensagem aqui e diz: Juliano, eu tenho tentado fazer tudo isso, eu tenho sido agradecido a Deus, eu tenho orado e eu tenho trabalhado duro, arduamente para ver mudanças na minha vida. Mas parece que nada acontece. Existem situações na vida assim, que a gente está fazendo tudo direitinho, mas as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. Se você estiver vivendo um período como esse, eu quero dizer para você não desistir, não jogar a toalha. Porque o choro na nossa vida, as lágrimas, não tem a última palavra na nossa história. Não tem, de jeito nenhum. Porque quando o nosso Senhor, lá na eternidade, tomou a decisão de se encarnar na pessoa de Jesus, Ele inaugurou o maior projeto do universo, que é o projeto de Deus de restaurar essa criação, de restaurar todas as coisas. E Ele deu sinais concretos disso, quando Ele curou o enfermo, quando Ele alimentou o faminto, quando Ele libertou o endemoniado, quando Ele ressuscitou o morto, quando Ele perdoou o pecador. Jesus veio para inaugurar um mundo restaurado. E quando Ele foi para a sepultura, que nós vamos celebrar de maneira mais emblemática na próxima semana, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele deu o primeiro passo para que um dia essa restauração cósmica seja consumada, seja completa. Portanto, não jogue a toalha, não desista, não pare de acreditar, porque as lágrimas e o choro não tem, na nossa história, na minha história e na sua história, a última palavra. Seja agradecido, agradeça a Deus pelo que você já tem, pelo que Ele já fez por você. Ore confiando que quando você clama ao Senhor, os céus se fendem e Deus derrama bênçãos na sua vida em resposta às suas orações. E continue fazendo, continue lutando, continue se esforçando, não se vitimize, não seja nostálgico, quebre esse ciclo, arregace as mangas. Mas não se esqueça que o último capítulo da sua biografia já está escrito.
Eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui a uma semana, um mês, um ano, 2 anos, mas eu sei que o último capítulo da minha vida já está escrito. E o último capítulo que Deus escreveu, está dito, que Jesus, quando Ele retornar, Ele vai enxugar dos meus olhos e dos seus olhos toda a nossa lágrima. E vai converter, transformar o meu pranto, o meu choro, em alegria, por toda e por toda eternidade. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Mais uma vez convidamos a nossa congregação para